bater um papo sobre o fogo, os meios de aquecimento que o nosso povo aqui do sul utiliza para se esquentar, para esquentar os ambientes no inverno. Deixa eu fechar o ar aqui que tá. Então, pessoal, no inverno passado, procurando entender um pouco mais sobre aquecimento de ambiente e as possibilidades, eu comecei a fazer uma pesquisa. Fui bem a fundo nessa minha pesquisa e achei alguns trabalhos aí em português, mais direcionados para o Brasil, né, para o sul do Brasil, que tem um clima temperado, né? Em muitas regiões a gente tem temperaturas baixas aí, abaixo de 15 graus quase todo ano, né? Tendo só uns 2 meses de verão. Nessa casa aqui não existia fogão, não existia calefação e só existia os aquecedores elétricos, né? Os aquecedores elétricos têm um custo bem alto de energia. O ar-condicionado, ele também tem um gasto bem alto de energia. O ar-condicionado que funciona quente-frio, né, tem o ciclo reverso e tem um consumo bem elevado de energia, né? Todo aquecimento que envolve energia elétrica tem custo elevado, principalmente para longos períodos, né? Aí, a primeira ideia, como é muito comum na região aqui no sul do Brasil, foi instalar uma lareira, dessas lareiras de lata, comum aqui no sul, dessas lareiras abertas, né? E aí na minha pesquisa ficou bem evidente que essas lareiras abertas, elas são muito perigosas. Por ser uma lareira aberta, ela tem a possibilidade de saltar faísca, né? Principalmente próximo por exemplo, um sofá, a um tapete. E tem o fato dela ter um consumo bem elevado de lenha para poder aquecer o ambiente. Eu acabei encontrando um documento de um arquiteto falando sobre conforto térmico, que trazia alguns dados de alguns estudos. E ele categorizou os tipos de aquecimento, começando pela lareira aberta. Pessoal, a lareira aberta ela pode ser tanto aquela lareira embutida na alvenaria, feita junto com a casa, né? Quanto essa lareira comprada de metal, né? Essa lareira aberta ela tem uma eficiência térmica muito ruim, por alguns motivos que eu vou citar agora. Além do risco, claro, por ser um sistema aberto, né, ela pode jogar faísca e iniciar um incêndio. Ela tem uma eficiência muito ruim. Se a lareira tiver o cano dentro da residência, ela ainda tem um aproveitamento um pouco melhor, mas a eficiência térmica de uma lareira aberta é entre 5 a 10%. Então, de toda a energia que a lenha tem, você só aproveita entre 5 a 10%. E tem uma outra coisa que é bem ruim nas lareiras abertas. Se você for pensar, quando você faz fogo numa lareira aberta, você aquece o ar que está dentro da lareira. O ar que está dentro da lareira, ele vai subir pelo encanamento. Como a boca da lareira é muito grande e a lareira está aquecendo um volume de ar bem grande, vai ser criado um fluxo de ar quente de dentro da lareira pelos canos para fora da casa. Esse fluxo de ar quente que está sendo determinado ali pela lareira aberta, ele vai sugar ar gelado de fora da casa para dentro da casa. De que forma? Todas as pequenas frestas e buraquinhos embaixo da porta, forro
Se a casa for de madeira e tem alguma fresta entre as madeiras, então nas janelas, todo e qualquer buraquinho vai começar a entrar ar gelado. Por quê? Porque a própria lareira está puxando ar gelado de fora. Porque ela movimenta uma massa de ar muito grande. Então o ar gelado vai ser sugado de fora da casa, ele vai ser aquecido na lareira e vai ser jogado para fora. Então, com essas informações já deu para perceber que o sistema de lareira aberta ele é muito ineficiente. Para você poder aproveitar a energia de aquecimento, você vai ter que gastar muita lenha. E quanto mais lenha você coloca, mais ar gelado ela puxa de fora da casa. Então talvez ela funcione bem só em casas bem fechadas. Por quê? Porque ela não vai conseguir criar esse fluxo de ar gelado vindo de fora. No sítio eu tenho uma lareira aberta dessas e na hora eu entendi o porquê que quanto mais fogo é feito, mais parece que esfria dentro do ambiente com uma lareira aberta. Tá, aí eu fui pesquisar ali sobre os outros tipos de aquecimento, né? E aí achei sobre os fogões, né? Os nossos fogões aí, que são utilizados também para cozinhar, eles têm uma chapa grande em cima. E o aquecimento, né, do fogão, ele basicamente ele vai todo para a chapa. Além de que o fogão comporta pouca lenha e é um sistema mais aberto. Ele tem muita entrada de ar. Então, como ele tem muita entrada de ar, ele também cria um pouco desse problema de criar esse fluxo de ar gelado de fora da casa para dentro da casa. Além de que, quanto maior é a abertura de entrada do oxigênio no fogão, mais rápido a lenha queima. Então, para você aquecer uma casa com fogão, você precisa de uma quantidade razoável de lenha por hora. Outros equipamentos que existem disponíveis, que eles são pensados para aquecer o ambiente e não para cozinhar, são as salamandras, que são muito comuns na Europa. Basicamente é um fogão todo de ferro, que não tem aquelas isolações de cerâmica como tem dentro do fogão. E eles irradiam o calor em todas as direções. As salamandras elas têm umas aberturas de entrada de ar bem menores. Você consegue controlar muito bem o fluxo de ar que está entrando. Isso significa que você vai queimar a lenha com uma velocidade menor e que você vai distribuir melhor o calor pelo teu ambiente. E também tem outro tipo de equipamento que são essas estufas ou calefatores. Enquanto essas salamandras aí conseguem ter uma eficiência térmica na casa dos 30%, que é bem maior do que uma grande lareira aberta, os calefatores eles podem chegar até 60% de eficiência térmica, o que é muito, muito, muito superior a uma lareira aberta. Em que isso se traduz? A primeira coisa é economia de lenha. Você vai economizar muita lenha. Depois, por que o calefator ele é mais eficiente? A queima da lenha ela libera vários materiais, né, em forma gasosa, e alguns desses materiais, em determinada temperatura mais alta, eles voltam a entrar em combustão e liberam calor novamente. Então, quando tem o fogo e lá na chaminé está saindo uma fumacinha branca ou de alguma outra cor mais cinza, aquilo lá é gás que está saindo da lenha. É calor que deixou de ser aproveitado. O correto é que não dê para ver nada de fumaça. Isso quer dizer que ela vai estar sendo melhor aproveitada. O calefator ele tem uma série de tijolos refratários dentro e cria um certo caminho onde a fumaça vai percorrer, que essa fumaça ela acaba entrando em contato com o ar superaquecido que está saindo da própria lenha queimando
e esse ar ele volta a queimar esse gás que está saindo da lenha. Então ele queima uma primeira vez a lenha e queima uma segunda vez os gases que estão saindo da lenha. Isso significa que ele vai liberar mais calor no ambiente, economizando lenha. Outra coisa, uma grande fonte de calor no fogão é o encanamento. O encanamento ele irradia calor para o ambiente. Então, o ideal é que os canos eles passem por dentro da casa. Claro que tem que ter toda uma isolação no forro, tem que ter toda uma isolação no madeirame da cobertura, mas é ideal que ele passe por dentro da casa. Então, uma outra coisa muito importante é o tipo de lenha que vai ser utilizado. Lenha molhada, ela vai roubar muita energia calorífica das outras lenhas que estão queimando. Então você vai ter um jogo ali dentro do fogão que um gera calor e o outro rouba calor. Então o ideal é lenha bem seca. Outra coisa, a lenha é ideal que ela não seja de madeira resinosa. Por exemplo, pinos. A madeira de pinos não é adequada para aquecimento de residência. Por quê? O pinos, quando queima, mesmo em uma temperatura mais alta, como o do calefator, ele não queima toda a resina, toda a seiva da madeira. E essa seiva, ela tem o nome de creosoto e ela vai se acumulando no cano. Isso é um perigo muito grande de incêndio, porque se o creosoto se acumula no cano durante um bom tempo e com determinada temperatura, ele pode vir a iniciar uma combustão. E isso é extremamente perigoso se tratando de residência, né? Então, não é adequado utilizar madeira com resina. O mais adequado é utilizar madeira dura. Aqui na nossa região tem madeira de reflorestamento de eucalipto, por exemplo. E também algum outro aproveitamento aí de madeira seca que cai no mato, né? De madeira que tenha cerne. Tem bastante exemplo aí na nossa região, mas via de regra não utilizar madeira com resina, não utilizar madeira com tinta e não utilizar madeira molhada. A melhor hora para fazer lenha para esse inverno foi há 1 ou 2 invernos passados. A lenha tem que estar bem seca. Por exemplo, eu estou aqui há já 13 minutos, eu coloquei um pauzinho de lenha no fogo. Esse pauzinho de lenha eu tenho certeza que ele vai queimar por pelo menos mais uns 30 minutos. E tinha um outro pau de lenha ali que quando eu cheguei em casa já estava, que está agora umas 2 horas queimando. Por quê? Alta eficiência energética. Como eu regulo a entrada de oxigênio, eu regulo a velocidade com que a lenha queima. O que num fogão, por exemplo, não seria possível, né? O fogão geralmente ele é muito mais aberto. Como a entrada de ar no calefator ou na salamandra, que são os mais adequados para aquecimento, ele é uma entrada de ar bem pequena, ela também não gera aquele efeito de puxar ar frio de fora da casa. Isso resulta em um ambiente mais aquecido, uma maior segurança por não ser uma queima aberta e também uma economia muito grande de lenha, certo? Bom compartilhar com vocês aí uns minutinhos de conhecimento de uma pesquisa e curiosidade minha sobre calefação de ambientes, beleza? Falou!